Oi, turma! A gente vai fazer nesse vídeo uma blusa que se chama Blusa Alegria, que ela é muito tranquila de fazer, porque ela é com o famoso quadradinho da vovó. Eu já trouxe aqui o meu primeiro quadradinho pronto e vou começar aqui e vou fazer com vocês o segundo quadrado. Esse fio eu não tenho a numeração, mas o fio é um fio Elis da Pinguim. Ele é um fio que parece um feltro. Ele é um fio muito bonito, mas não tem torção nenhuma, então ele é um fio bem delicado. Tô usando a agulha 3,5, pode usar o fio que você quiser. Se você usar um fio mais grosso que o meu, vai depender das suas medidas, provavelmente você vai fazer um quadrado com menos carreiras que eu. Se você usar um fio mais fino, e logicamente também dependendo das suas medidas, você vai fazer um quadrado com mais carreiras. Aqui eu fiz a medida do meu ombro, para eu ter uma ideia, e eu vou fazendo e vou medindo em mim. Coloco assim na frente do meu busto e vejo o tanto que eu quero que essa blusa chegue. Depois eu vou desenhar para vocês aqui. É o seguinte, a blusa a gente vai fazer dois quadrados. Depois a gente vai seguir aqui com algumas carreiras algumas carreiras de ida e volta, desculpa. No mesmo ponto, esse ponto que é o ponto, esses quadradinhos. Aí depois a gente vai ver, de acordo com a sua cava, quanto que você mede, quanto que você quer de cava, a gente vai fazer uma lateral, também nesse mesmo ponto, para juntar. E aqui tem a parte das costas, então a gente vai ter aqui, ó, a parte de trás, que também vai vir aqui e vai costurar no ombro. A mesma coisa que a gente vai definir a cava e vai fazer a lateral em carreiras de ida e volta. Então, você vai fazer 2 squares e esse quadrado da vovó, a gente vai fazendo ele em carreiras circulares, nesse padrão que é muito conhecido do crochê. Então, você tem que fazer 2 peças iguais e vai fazer depois nas 2 peças o ombro, né? E a lateral você só faz em uma parte, por exemplo. Se aqui você tem a parte das costas, aqui a parte da frente. Aqui você tem a parte das costas. E na parte das costas, a única coisa que você vai fazer é o seu ombro. Você não precisa, desculpa, você não precisa fazer a lateral, porque a lateral é uma só que a gente vai costurar depois. Depois dela já costurada, ombro a ombro e a lateral, a gente vai fazer a manga, que eu vou fazer uma manga que é com um babado. Você pode escolher fazer a manga que você preferir, certo? Eu vou fazer uma manga com leve babado, também com esse tipo de ponto, que é esse grupinho de 3 pontos altos, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer o quadrado. E você tem que tirar qual medida? Você vai tirar a medida do seu busto. Você vai tirar a medida do seu quadril. Aí você vai ver o seguinte, se você quer que essa sua blusa seja uma blusa curtinha, que chegue só na sua cintura, se você quer que essa blusa cubra o cós da sua calça, você vai medir essa altura daqui, ó, que é a altura do seu busto até o ombro, busto-ombro, para você saber quanto que você vai ter de centímetros para sua alça. E essa alça aqui também vai depender do que você gosta. Se você quer esse decote aqui mais aberto ou menos aberto, é o que você que vai definir quantos pontos você quer trabalhar aqui na alça, certo? Então, você tira as suas medidas para você ir fazendo de acordo com as suas medidas, mas é sob medida, né? Então, eu vou fazendo e vou botando no meu corpo para ver como é que tá, se eu tô gostando, se tá no tamanho que eu quero. E agora a gente vai começar a fazer o nosso square ou
mais conhecido e famoso conhecido quadradinho da vovó. Vamos lá. Existem várias formas de fazer, existem várias formas de fechar. Eu aqui trabalho sem corrente. Deixa eu ver se eu trabalho sem corrente. Eu trabalho sem corrente entre um grupo e outro de 3 pontos altos, porque na tensão do meu ponto eu não preciso colocar corrente. Aliás, eu boto uma corrente, 1, 2, 3, uma corrente. 1, 2, 3, uma corrente. Com esse fio, eu tô colocando uma corrente. Mas tem alguns fios que eu não consigo, não preciso colocar corrente, porque senão ele embabada. E se você estiver trabalhando com um fio muito grosso, talvez você não precise colocar. Se você estiver trabalhando com um fio muito fino, talvez você precise colocar até 2 correntes que seja. Então, você tem que ir fazendo e vendo como é que seu ponto vai se comportar. Aqui eu trabalhei com o anel mágico. Se você não quiser, você pode trabalhar com o anel mágico ou com as correntes iniciais. Eu vou trabalhar com o anel mágico. Então, eu pego aqui, coloco assim, ó, formo um X, seguro aqui e o X tá aqui com o dedão. Boto a agulha, puxo a linha e faço essa letra, esse arco aí, essa letra E. Aqui eu prendo. Essa aqui eu não conto como primeira corrente, eu só uso ela, só serve para mim, para prender a minha linha. Se você quiser contar como já uma corrente, você conta. 3 correntes para dar altura do primeiro ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos. Deixa eu ver quantas que eu boto na quina. São 3, isso mesmo. Tem gente que faz com 2, tem gente que faz com 3. Fica a seu critério. 3 correntes de separação. E mais 3 pontos altos. Deixa eu soltar aqui um pouquinho de fio, senão fica difícil trabalhar. Esse fio é lindíssimo. Agora, é um fio, eu considero assim, como no tecido, tem tecidos que são mais delicados do que outros, né? Por exemplo, um tecido de brim é muito mais rústico, aguenta muito mais o dia a dia, a lavagem, do que uma seda, do que um tecido de viscose. Então, é como eu acho também que os fios são. Aqui, 3 pontos altos. 3 correntes de separação, 3 pontos altos. Três correntes de separação. Aliás, aqui, ó, e mais 3 pontos altos. É porque no final ali eu vou fechar de um jeito diferente. Algumas podem conhecer, outras não. Então, eu quero ensinar para vocês esse jeito que eu fecho. São 4 grupos para formar o quadrado. Fecho o anel mágico, ó. E agora, para fechar, e para eu ficar já no meio dessa quina, eu laço aqui minha agulha, conto 1, 2, 3, entro na terceira corrente e faço um meio ponto alto. Assim, eu já tô na quina e a minha estria de subida de carreira, ela vai ficar muito mais disfarçada. Aqui eu subo 3 correntes para dar a altura de ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Esse é o grupo final da quina, porque a quina é 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Olha só aqui a quina. A quina é sempre 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Então, depois aqui no final, eu completo essa quina. Uma corrente de separação e vou para a próxima quina. E vou fazer 3 pontos altos. 3 correntes, 3 pontos altos. Outra quina. Agora, uma corrente de separação, vou para o próximo. 3 pontos altos.
3 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, outra quina, 3 pontos altos. Três correntes de separação e 3 pontos altos. Uma corrente de separação e vou completar aquela primeira quina que eu comecei. Então, eu faço 3 pontos altos. E para fazer o fechamento ali das correntes, eu faço um meio ponto alto. Então, eu conto 1, 2, 3. Só que eu já lacei a agulha antes, tá vendo? E faço um meio ponto alto. Então, olha só, eu tenho as quinas. Estão vendo? De novo, subo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais 2 pontos altos juntos. Então, aqui é a metade de uma quina, que eu vou completar quando eu chegar aqui. Uma corrente de separação. Agora, eu tenho aqui já um espaço entre as duas quinas. Então, eu venho e faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou para outra quina. Quina é quina sobre quina. 3 pontos altos. 3 correntes de separação e 3 pontos altos. Então, sempre quina sobre quina. E nas laterais, a gente vai começar a ter sempre mais grupos de 3 pontos altos. Nessa carreira, que é a terceira, a gente só tem 1. Depois, a gente vai ter 2, depois 3, depois 4, depois 5 e assim sucessivamente. Eu vou dizer quantos eu fiz, né? Só a nível de esclarecimento, porque essa é uma peça que precisa ser feita sob medida. Uma medida do meu quadrado pode não servir para você, porque eu não sei como é a tensão do seu ponto, eu não sei que fio você está usando, nem que agulha você está usando. Então, deixa eu terminar essa carreira aqui, que eu vou contar quantos grupos eu fiz em cada lateral do meu quadrado e quanto é que meu quadrado mede em termos de centímetros. Um, dois, três. Quina sobre quina, uma corrente de separação. 1, 2, 3. Uma corrente de separação. Aqui já é a metade daquela quina quando a gente começou. Eu faço 1, 2, 3. E aí, para fechar aqui a quina, laço a agulha, conto 1, 2 na terceira corrente, ó, 1, 2, 3, na terceira corrente, de baixo para cima, eu faço um meio ponto alto e termino na quina. Deixa eu contar aqui para ver quantos grupos a minha blusa ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupos. Antes das quinas. Esse fio, ele é um fio que cede muito. É um fio 100% acrílico. É um fio que não tem torção. Então, é um fio que você vê que ele não fica muito... Deixa eu mostrar. Ele não fica muito retinho. Ele tem a tendência a dar, ó. Se você puxa, ele fica repuxado. Esse é um fio que não adianta nem a gente blocar. Os fios de acrílico, não adianta a gente blocar. Lembram que é blocagem? Blocagem é quando a gente alfineta essa peça numa cama ou no emborrachado e a gente umedece essa peça e deixa ela secar até ela se acomodar. O fio de acrílico não resolve, ele não responde a esse comando da água e da blocagem. O meu quadrado tá com 35 centímetros de medida, né? Então, tanto aqui quanto aqui é igual. É um quadrado teoricamente perfeito, apesar de o meu ficar assim repuxando uma ponta ou outra. Por isso que eu nem fiz um quadrado muito grande, porque é a primeira vez que eu tô usando esse fio para vestuário, tenho medo que ceda demais. Vamos ver qual vai ser o resultado final
dessa blusa alegria, dessa regata alegria. Vou fazer com vocês mais uma carreira e daí volto somente com os meus 2 quadrados prontos. Eu já tenho um, vou fazer o outro. Quem quiser vai fazer daí os 2 quadrados e quando eu voltar a gente já vai fazer a parte das mangas e da lateral para depois fazer a costura e seguir para a parte, não das mangas, desculpa, a gente vai fazer as alças, depois a lateral e depois as mangas. Então, aqui a gente começa aqui, ó, 1, 2, 3, vamos começar a 4ª carreira. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais 2 pontos altos, porque aqui é a metade de uma quina. Uma corrente de separação, olha que agora eu já tenho 2 espaços para 2 grupos de 3 pontos altos, e aí eu sigo com 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou para o próximo espaço. Lembre que, se o seu quadrado começar a repuxar, o ponto ficar repuxado, é porque precisa de mais corrente de separação. Se o seu quadrado começar a embabadar, a ficar muito tecido, eu diria assim, né? Embabadar, eu sempre penso que é quando tem muito tecido, não fica um babado. O crochê também, quando ele começa a ficar com muito ponto, ele embabada. Então, você precisa colocar menos corrente de separação ou talvez, dependendo da sua tensão de ponto, do fio e da agulha que você estiver usando, nenhuma corrente de separação, certo? Então, vamos lá, vou seguir com vocês até o final dessa carreira para mostrar mais uma vez o fechamento. Nesse fechamento, olha que não fica, eu sei que esse fio é escuro, não dá para você ver, mas nesse tipo de fechamento, você não fica com nenhuma estria de subida de carreira. Então, é fantástico essa possibilidade, porque eu mesma não gosto, eu já sou mesma, né? Mas é um hábito, um hábito de linguagem de falar eu mesma. Eu não gosto da subida de carreira, daquela estria que fica. Tem determinadas peças que não dá pra gente tirar de jeito nenhum essa estria de subida de carreira. Então, quando eu posso, eu evito, porque eu acho que fica mais bonita a peça. Deixa eu só soltar um pouco aqui de fio. E vamos lá. Tô na quina. Lembra que quina é quina sobre quina, então 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, já vou para outra lateral. Uma corrente de separação, outro grupo de 3 pontos altos. Uma corrente de separação. E vou para a quina. No vestuário, quanto maior a agulha, mais fluida a peça fica. Então, se você pretende também fazer uma regata, não sei com qual fio, mas trabalhe com uma agulha maior do que a indicada no rótulo do fio, porque a peça fica mais fluida, ela fica menos dura, menos tensa. Então, essa é uma sugestão padrão dentro do vestuário. Outra sugestão aqui eu cheguei no final. Estão vendo que eu já tô com metade de uma quina, vou fazer a outra quina. Laço a agulha, conto 1, 2, na terceira corrente, eu faço um meio ponto alto e já fico preparada na quina para seguir para a próxima carreira. Uma outra coisa que é muito usada no vestuário, e aí vai depender, mas é o melhor que você siga, que toda medida que você tire, aqui você vai medir as suas medidas, você diminua 10% quando fizer o crochê, porque é o tanto que normalmente a gente considera que o crochê cede. Então, se você quiser não tirar, não tire. Mas se você quiser, você pode tirar esses 10% de qualquer medida
que você vá se basear, porque é comum o crochê ceder. Alguns fios não cedem, mas isso tudo é a gente fazendo para ver. Não tem como a gente ter certeza, porque são muitas alternativas de fio, né? Eu mesma não usei todos ainda que existem no mercado, então não tem como eu falar com certeza absoluta. Mas é um padrão que é seguido normalmente por todas as crocheteiras e tricoteiras em geral. Então, agora você vai fazer o seu quadrado. Eu vou fazer aqui, ó, vou dizer quantas carreiras eu fiz no meu. Duas. Me perdi aqui. Ah, é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu fiz 19 carreiras no total. Vou fazer 19 carreiras desse segundo quadrado e volto com vocês para a gente seguir com as partes da nossa blusa, ou melhor, regata alegria, como você quiser chamar. Eu chamo de blusa porque vai ter uma manga. Geralmente regata é quando não tem manga nenhuma, né? Vamos lá? Então, turma, chegamos na hora de fazer as alças da nossa blusa. Eu tenho aqui os dois quadrados, os dois grandes quadrados, 19 carreiras cada um. E o que é que você vai fazer? Você já deve ter medido qual é a altura, né, de onde você vai posicionar o seu quadrado no seu corpo, em frente ao seu busto, e vai medir quantos centímetros é de onde a blusa começa até a parte de cima aqui do ombro, aquela voltinha aqui do ombro. Deixa eu falar quanto é que a minha dá, só para vocês terem uma ideia mais ou menos em centímetros. O meu, mais ou menos 16 centímetros, de onde eu quero que a blusa fique, a parte da frente, e aonde eu quero que a alça vá. Então, 16 centímetros. E você vai dizer quanto de largura que você quer. Um detalhe é o seguinte, o meu fio, eu só tinha um novelo dessa cor, do fio Elis, e acho que isso aqui não dá para fazer todas as alças. Vou começar a fazer uma alça, e se não der, tudo bem, eu mudo para outro fio que seja próximo a essa espessura para fazer o restante da blusa. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço para saber a espessura do fio se eu não tenho mais rótulo? Ele é um fio de composição acrílica que não tem torção. Aí eu vou te mostrar essa régua que se chama volta por polegadas. Para você saber a espessura de um fio, você vai rodear aqui nessa régua uma volta do lado da outra, bem organizada, tá vendo, ó? Uma volta do lado da outra, bem ajustadinha. E você vai ver quantas voltas esse fio dá por polegada. E aí você vai tentar achar um fio que seja similar a esse que você está usando. É assim que você... na verdade, essa é a informação real e verdadeira sobre espessura do fio. O que a gente usa aqui no Brasil, que é a Tex, é um número, mas não é o número real de espessura. A Tex tem a ver com a composição do fio em 100 metros de fio. Então, a Tex te dá uma ideia, mas não te diz a espessura. Até porque se você estiver trabalhando com fios de composição diferente, aí você não vai ter essa informação real. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esse fio dá 16 voltas por polegada. Eu vou contar de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 voltas por polegada, eu vou procurar um fio que dê essa mesma quantidade de voltas por polegada e volto para a gente começar a fazer a nossa alça. Eu peguei o fio amigurumi natural, tem 18 voltas por polegada, é mais fino do que o fio Elis, mas eu vou continuar com ele, porque foi o que
eu consegui. Não quis esperar ou procurar mais, vou seguir com esse. Agora é o seguinte, eu vou usar ainda esse restinho que eu tenho, para não ficar sobrando aqui um tanto, né? Você vem aqui, ó, bem na esquina. Aqui eu vou colocar 3 correntes para subir. Vou prendendo o fio, ó, 2, 3. E agora aqui, nesse mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos altos. 2. Agora, uma corrente de separação, vou pro próximo espaço e faço 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente de separação, vou pro próximo espaço. 2, 3. Uma corrente de separação, vou pro próximo espaço. 2, 3. Uma corrente de separação. Essa quantidade de espaços e de grupos de pontos altos, você que vai decidir quanto que você quer na sua alça. Então, olha só, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, viro. Desculpa, o ponto escapuliu aqui. Vou subir. Olha como é que eu subo um ponto alto. Eu faço um ponto baixo e 2 correntes. Você pode fazer de outra forma, não tem problema. Uma corrente de separação e aqui só fica um ponto alto mesmo. E vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de separação e vou voltando, preenchendo com 3 pontos altos em cada espaço, separados por uma corrente de separação. Vamos até o final para ver como que eu vou acabar a carreira. E depois disso, você pode seguir fazendo a quantidade de carreiras que dê a altura da sua medida aí, no meu caso, são 16 centímetros. Uma corrente de separação, aqui na cabeça, a terceira corrente do início, eu faço um ponto alto. Então, percebeu que aqui embaixo eu terminei com um grupo de 3 pontos altos e nessa carreira eu fiquei com ponto alto e ponto alto. Aqui eu vou virar, eu vou fazer um ponto baixo e 2 correntes para dar altura e mais 2 pontos altos. E nessa carreira de novo, eu vou terminar com grupos de pontos altos. Para alça, e quando você faz em carreiras de ida e volta, você vai terminar assim. Em uma carreira você vai ter grupos de pontos altos, em outra carreira você vai ter ponto alto. Na próxima você tem grupos de 3 pontos altos e na outra ponto alto. É isso aqui que eu tô falando a vocês. Se aqui eu tinha ponto alto, aqui eu tive só um ponto alto. Aqui eu vou ter grupos de pontos altos, na próxima eu vou ter só um ponto alto. Agora eu vou trabalhar dessa forma até atingir os 16 centímetros, lembrando que pode ceder a alça e cede mesmo, então você diminui aí um pouco, talvez 1,5 centímetro, porque é os 10%. Aqui, ó, no final a gente vai botar 3 pontos altos. E eu tô separando sempre esses grupos de pontos altos por uma corrente de separação, da mesma forma como eu fiz no corpo da nossa blusa. Virei, eu faço um ponto baixo e 2 correntes para dar altura e uma de separação. E aqui vou trabalhar grupos de pontos altos e essa carreira vai começar com ponto alto sozinho. Vou fazer as minhas 4 alças e volto pra gente costurar. Lembrando que eu vou usar o fio até acabar, depois eu vou seguir com o fio amigurumi natural para completar a minha blusa, porque não vai dar para fazer as 4 alças, esse tanto que eu tenho ali de fio.
Então, se você quiser ter mais informações desse fio, minha sugestão é que você vá na internet, pegue um rótulo, bote na internet fio Elis da Pinguim, e aí você vai na descrição do fio, você vai ver a textura, a espessura você já sabe que são 16 voltas por polegada. Em inglês, essa expressão chama WPI, que é voltas por polegada. Agora você vai ver a metragem, que é importante você saber. Um novelo só não é bastante, né? Eu visto G. E a minha não vai dar para fazer com um novelo só. Então, eu provavelmente deveria ter 2 novelos desse fio para fazer a minha blusa toda nesse fio. Mas tudo bem. Vou virar. Mais uma vez, eu vou fazer só o início para vocês. Eu faço um ponto baixo no mesmo lugar que eu estou. E 2 correntes para dar a altura do ponto alto. E aqui eu já boto 2 pontos altos juntos. Uma corrente de separação. E vou seguir fazendo. Volto com vocês já com as 4 alças prontas. Para a gente seguir para a parte da costura e lateral da nossa blusa alegria. Então, turma, olha só. Eu aqui mudei o fio para o fio amigurumi, porque o meu só deu para fazer, como vocês estão vendo, essa alça e essa. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Mesmo o amigurumi tendo mais voltas por polegada, ele parece mais grosso quando você bota na peça, por conta da torção do fio Elis. O fio Elis é um fio acrílico sem torção. Então, isso também interfere na aparência do fio e do resultado do fio na composição. Você vê, ó, aqui tá claro o que eu tô falando para vocês, ó. Aqui eu tenho 6 pedaços, 6 blocos, e na alça de trás eu também tenho 6 blocos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o de trás, no fio amigurumi, parece ser maior. Por quê? Por conta da composição do fio. Então, o que é que eu fiz? Eu aqui na frente fiz 12 carreiras, atrás eu fiz 10. Porque elas estão no mesmo tamanho aí, ó. Nesse ponto que estamos. Joana, e como é que eu vou saber? Você tem que ir medindo sempre. Essas 12 carreiras não deu os 16 centímetros que eu medi. Mas eu tenho certeza que esse fio vai ceder muito, porque ele é um fio, digamos, um fio flexível. É a forma que eu consigo expressar, porque eu tô tocando nele, eu sinto como ele se comporta à medida que eu vou trabalhando. Então, aqui eu tenho 12 centímetros de alça, certo? E vai ficar assim, tá? Agora, você vai juntar avesso com avesso. E cuidado quando você for fazer a alça, tá? Todas as alças eu comecei pelo direito. Então, essa alça aqui eu comecei daqui pra cá. Essa eu comecei daqui pra cá. Da mesma forma, na parte de trás da minha blusa. Agora, eu vou virar avesso com avesso. E vou fazer pontos baixos aqui para unir. E eu tenho que fazer observando que eu tenho que encaixar ponto com ponto, né? Porque eu tenho a mesma quantidade de pontos em uma alça e na outra. Então, aqui eu já fiz um, aqui na corrente de separação, e aqui, ó, vou pegando as 2 alças do ponto da frente com as 2 alças do ponto de trás e ponto baixo. Aqui, eu pulei um sem querer. Então, você vai aqui, ó, encontrando e casando os pontos certinho. Corrente com corrente, ponto com ponto. Se você não quiser costurar assim, você pode costurar com agulha de tapeceiro.
Aí vai depender do seu gosto. Então, eu agora tô unindo um lado, vou unir o outro lado, a outra alça, e volto com vocês pra gente fazer a lateral. Depois que a gente fizer as duas laterais, lembrando que a lateral a gente só faz em uma parte da blusa. A blusa tem duas partes, frente e costas. A lateral a gente só faz na parte da frente e a gente costura depois essa lateral na parte das costas. Então, vamos costurar nossas alças e a gente volta para fazer a lateral da nossa blusa alegria. Vamos lá? Se você quiser fazer ou precisar fazer em uma alça menos carreiras do que outra, só observe para acabar na mesma sequência. Por exemplo, aqui eu acabei na carreira aqui, fica um ponto sozinho e os grupos. Aqui também eu acabei na carreira aqui, fica um ponto sozinho e os grupos. É importante que você acabe tanto em uma alça da frente como na alça de trás, no mesmo ponto, né? Para você ter a equivalência de pontos dos dois lados para poder costurar. Costurei um lado, costurei o outro, arremato, depois tenho que fazer o arremate de todos os fios. Aqui na alça eu já dou um nozinho nas duas sobras de fio. Depois eu arremato. Agora a gente vai virar do direito e vamos fazer o seguinte: como é que a gente mede a nossa lateral, certo? Você vai vestir a sua blusa e vai ver o tamanho da cava que você quer, né? Normalmente, para mim, a cava fica boa com 21 centímetros. E observe que a minha parte de trás fica um pouquinho mais alta do que a parte da frente, por quê? Porque eu fiz menos carreiras na manga da parte de trás. Então, é normal que a minha parte de trás fique com menos carreiras. Normalmente, a minha cava fica confortável com 21 centímetros. Então, você posiciona aqui e marca 21 centímetros ou quanto que você quiser da sua cava. E, por exemplo, eu aqui vou marcar, ó, vou marcar 21 nesse espaço. Aí, você coloca marcador, tanto na frente quanto atrás. Porque você precisa depois costurar essa lateral. Então, eu vou botar marcador, medindo os 21 centímetros dos dois lados. E volto pra gente começar a fazer a nossa lateral. Aqui, ó, quando você mede um lado, você já vai contar a quantidade de espaços aqui, ó. Por exemplo, de espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 15º espaço. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No 15º espaço, eu marco e já sei que vai dar certo assim. Deixa eu ver na parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mesma coisa. Vou contar na parte de trás aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Certinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na alça. Só que você vai medir quantos centímetros que você quer que essa blusa tenha de lateral, né? Por exemplo, se você é uma pessoa bem fininha, você vai botar aqui poucas carreiras. Eu tenho uma cintura, que não é uma cintura de pilão, então eu tenho uma largura de corpo, então eu preciso fazer no mínimo aqui uns 12 centímetros de lateral, porque eu também não gosto da blusa justa. Então, eu vou, da mesma forma como eu fiz na manga, na alça, desculpa, eu vou começar aqui, vou começar com vocês, mas vou explicar antes, e vou fazer por 12 centímetros, e vou dizer a vocês quantas carreiras isso vai dar. Então, a gente entra aqui. E vou fazer somente na frente, lembrando a vocês. Então, eu faço assim, eu vou prendendo já o fio, ó. 1, 2, 3. E aqui, ó, nesse espaço eu já boto 3 mais 2 pontos altos. 3 correntes para dar a altura do ponto alto e mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação e já vou pro próximo espaço. 1. 2, 3. Uma corrente de separação e vou assim até o espaço 15. Da mesma forma como na alça, subo com 3 correntes ou com um ponto baixo e 2 correntes, uma de separação e volto fazendo grupo de 3 pontos altos nos espaços que existem dessa primeira carreira. E, como na alça, você vai ter uma carreira que começa com grupo de pontos altos e outra carreira que começa só com um ponto alto e uma corrente de separação. Vou fazer essa lateral dos dois lados, lembrando que você deve começar pelo direito sempre, para que sua peça fique o mais uniforme possível. Então, se desse lado eu comecei por baixo, desse lado eu vou começar aqui, no espaço 15, e venho descendo, subo, desço e subo, para que você fique com os pontos altos, pelo menos, no direito da peça, todos no mesmo sentido. Também vai mudar pouco se você fizer pelo direito e pelo avesso, porque essa é uma peça que trabalha com carreiras de ida e volta, então, inevitavelmente, você tem carreiras pelo direito e pelo avesso. Vou terminar aqui essa carreira. Ó, vou tirar aqui o marcador. Ó, vou virar. Ó, aqui eu faço um ponto baixo, 2 correntes, uma corrente de separação e vou seguir voltando aqui até completar os 12 centímetros. Vou fazer um lado, volto para mostrar e faço o outro. E depois volto para mostrar a costura. E aí, a gente acabando essa parte aqui do lado, fica faltando somente a gente fazer a manga e os acabamentos
de gola e de barra da blusa, que são acabamentos opcionais. Vou seguir e volto com vocês. Aqui, ó, turma, 12 centímetros da minha lateral, eu fiquei com 11 carreiras. Então, eu vou fazer agora do lado direito a mesma quantidade, 11 carreiras, que é no meu outro lado da frente, e volto pra gente fazer a costura dessa parte que é unida já na hora de fazer com a nossa parte da frente, a gente vai costurar isso aqui na parte de trás, respeitando os espaços. Melhor, vamos até fazer uma coisa melhor. Vamos unir fazendo mais uma carreira, certo? Então, vamos lá. Mudei de ideia agora porque essa também é uma forma da gente já unir fazendo os bloquinhos de pontos altos. Vamos lá? Então, vamos lá. A gente vira e aqui a gente faz um ponto baixo e 2 correntes e um ponto de separação, certo? Vira direito com direito, vira direito com direito para ficar avesso e avesso. E aqui, ó, aqui a gente faz um ponto baixo. Laça, vem pro próximo bloco. E aqui a gente vai fazer 1, 2, 3. Vem para aqui pro próximo espaço, um ponto baixo e vem pro próximo espaço. Esse ponto baixo serve como uma correntinha de separação. Então, eu fiz 3 pontos altos. 3 pontos altos, não, desculpa, eu fiz um a mais, não precisa. Voltando. Um ponto baixo, 2 correntes de separação. Um ponto baixo e 2 correntes para dar altura do ponto alto. E esse ponto baixo que a gente faz aqui, já conta com uma correntinha de separação. Laço, venho pro próximo espaço e 3 pontos altos. Venho pro próximo espaço e mais um ponto baixo, que é como se fosse a corrente de separação. Venho pro próximo espaço, 3 pontos altos. Eu vou seguindo a mesma sequência do que eu já estava fazendo, só que agora eu já prendo com um ponto baixo na outra lateral. Mais 3 pontos altos. Vou pro próximo espaço, um ponto baixo. Laço e vou pro próximo, mais 3 pontos altos. Vou pro próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3. Vou pro próximo espaço, ponto baixo. Dessa forma, ó, vai ficando a junção, sem a gente precisar fazer ponto baixo nem nada. Quem quiser pode fazer assim também na alça. Pensei nisso somente agora, depois de já ter costurado a alça, mas é bom que vocês têm mais uma opção de como fazer. Como eu não fiz peça piloto para essa peça, eu vou fazendo e desenvolvendo e errando e acertando com vocês aqui. O importante é que nas manualidades, tudo a gente pode desfazer e fazer de novo. Eu sei que muitas vezes é chato desfazer, é um tempo que você perde fazendo e depois para desfazer, mas também você aprende
A gente aprende com o erro e a gente vai se aprimorando, a gente vai se aprimorando cada vez mais. Então, a minha lateral, com essa última carreira para prender, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Um, dois, três. 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 Prende aqui, ó, com um ponto baixo. E aqui a gente faz o último ponto alto para finalizar. Então, a gente começou com a sequência de 3 e terminamos com a sequência de 1. De um ponto alto. Aqui a gente arremata com agulha de tapeceiro, se você quiser. Você vai passar esse fio aqui. Quando a gente for falar do arremate, eu volto aqui para falar com você, para mostrar para vocês. Vou desvirar. Lisa veio dizer oi para vocês. Aqui, ó, estamos assim. Estão vendo? Agora eu vou fazer a outra lateral. Olha como estamos. E vou fazer a outra lateral, costurar desse mesmo jeito que vocês viram. E volto pra gente fazer a manga. Ok? Vamos lá. Olha só, turma, vamos seguir com a nossa blusa. E eu anotei sobre o fio Elis. Eu peguei na internet a Tex 435. Ele é 100% acrílico. E ele deu 16 voltas por polegada. O fio amigurumi é 100% algodão, a Tex é 492 e ele dá 18 voltas por polegada. Esse fio, repare, ele é mais fino do que o fio Elis. Ou eu tenho que enrolar de novo e ver se eu enrolei certo. A gente já usou 460 metros, que eu já usei meu fio Elis todo. E do fio amigurumi, olha o tantinho que tem, tá vendo? A gente vai usar 254 metros. E provavelmente vou precisar de outro novelo do fio amigurumi. Então, essa blusa, no meu caso, que é um tamanho G, eu já usei 460 mais 254. E vou considerar que eu vou usar arredonda. Vou usar 254 de novo, mas eu sei que vou usar menos, né? Porque a gente só falta as mangas e os acabamentos. Então, no máximo, se você usar
para um tamanho maior que o meu, você vai usar 968 metros de fio, no máximo, tá? Mas eu tenho certeza que a gente não usa o segundo novelo todo do fio amigurumi. Aqui, ó, a gente vai começar, ela já tá toda pronta aqui. A gente vai começar logo pela barra. E você vai fazer o seguinte. Você engata aqui, ó. E eu vou fazer uma carreira de ponto baixo primeiro. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Na lateral do ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. E vou passando de lateral em lateral do ponto alto. Então, aqui que eu botei só um, depois 2, 2. Cada lateral aqui de ponto alto, eu vou colocando 2 pontos baixos, que é o que dá a altura do ponto alto na horizontal. Aqui, ó, eu já vou arrematando esse fio, menos um fio para eu ter que arrematar depois. E vou circular toda essa base aqui com pontos baixos para depois fazer um acabamento, que pode ser qualquer que você queira. Eu vou fazer um ponto tombadinho, que eu gosto como acabamento, mas você pode fazer a barra que você quiser. Uma barra 2x2, uma barra 1x1, um ponto de acabamento de leque, como você preferir. Aqui, ó, já botei os 2 pontos baixos, venho aqui para esse cantinho aqui. Aqui, ó, para cada ponto da base, eu tenho que botar um ponto. Então, no grupo de 3 pontos altos, eu tenho que ter 3 pontos baixos. Na correntinha, eu coloco um ponto baixo. Então, vou arrematando também um fio que já estava aqui para eu arrematar. Toda oportunidade que eu tiver, eu já vou arrematando o fio, porque é menos trabalho depois. Então, vamos circular essa peça e eu volto com vocês para a gente fazer o acabamento da gola, que eu também vou fazer como esse da barra. E depois, pulei um ponto aqui, ó. Pulei um ponto. Ainda bem que eu percebi antes de seguir muito para frente. Depois daqui da parte de baixo, da parte da barra, vamos fazer a gola e depois as mangas. Quero ver o tanto de fio que eu vou ter aqui desse primeiro novelo ainda para fazer as mangas. Por isso, estou fazendo logo a barra e a gola. Então, vamos lá. Vou terminar essa carreira de ponto baixo e volto. Finalizei aqui, ó. Circulei toda a peça, a base da peça. Vou fechar aqui na cabeça do primeiro ponto baixo com um baixíssimo. 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo 1, 2 no terceiro, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixíssimo, desculpa. 2 correntes, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo 1, 2 no terceiro, um ponto baixíssimo. 2 correntes, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo 1, 2 no terceiro, outro ponto baixíssimo. 2 correntes. 2 pontos altos. Pulo 2 pontos da base e faço um ponto baixíssimo. A gente vai fazer esse ponto aqui, lembrando que isso é uma sugestão. Se você quiser, fique à vontade para botar outro ponto aí que você queira de acabamento. 1, 2. 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar, pulo 2 da base e um ponto baixíssimo. Então, agora, vou finalizar essa base da blusa e volto com vocês pra gente fazer a gola. 1, 2 e ponto baixíssimo. 1, 2, 2 pontos altos. 1, 2, pulo 2 pontos da base e faço um ponto baixíssimo. 1, 2,
2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixíssimo. Vamos lá? E agora terminei, vou cortar e vou fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Na gola, de trás para frente, e o fio volta aqui para a agulha volta para o lugar onde o fio tá saindo. E agora você volta aqui com ele e passa ele para trás e passa por dentro de alguns tantos pontos. E assim a gente finalizou a barra. Para gola, antes da carreira de ponto baixo, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Por quê? Porque eu quero que a gola fique mais firme e a manga, a alça também. Como eu tenho ali na lateral da minha alça o fio Elis, que é um fio que cede, e eu sei que ele vai ceder pelo manusear dele aqui na peça, eu vou circular com uma carreira de ponto baixíssimo. Se você quiser, você pode fazer isso na base também, antes de fazer pontos baixos, tá? Eu não fiz porque não achei necessário, mas falando que vou fazer na gola, você pode querer fazer também na base. Então, estamos assim, ó, a base. A gola, a gente vai fazer o seguinte. Entro aqui. E vou começar a fazer uma carreira de ponto baixíssimo, tá vendo? E aqui na gola, primeiro a gente vai circular com um ponto baixíssimo, depois eu volto para fazer a carreira de ponto baixo, para depois fazer a carreira de ponto tombado. Só que na barra eu pulei somente 2 pontos da base para fazer o ponto baixíssimo. Aqui eu vou pular 3, porque eu não quero que dê essa leve embabadada que na barra deu, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos seguir fazendo pontos baixíssimos aqui por toda essa gola. Aqui, ó, como é que você vai fazer? Na lateral de cada ponto alto tem que ter 2 pontos baixíssimos e aqui no ponto alto também 2 pontos baixíssimos. E você vai seguir essa mesma lógica. Para cada ponto alto, 2 pontos baixíssimos. Vou circular aqui e volto para a gente seguir para a carreira de pontos baixos. Não aperta aqui esse ponto baixíssimo. O objetivo é dar uma firmeza assim, mas não é para você estreitar demais a sua gola e distorcer sua peça. É para formar uma base, o acabamento fica melhor, depois a carreira de ponto baixo vai ficar melhor. Por quê? Porque a gente não vai invadir com a cor crua na cor do fio Elis. Como a gente invadiu aqui, tá vendo? Vocês vão ver que esse acabamento fica mais limpo. Mas eu quis mostrar para vocês as duas opções
para que vocês escolham, decidam como que vocês querem fazer. Ó, cheguei aqui, já vou passar para lateral. E já fiz um, agora vou fazer outro ponto baixíssimo. Aqui. Um. É chato, mas é só você ir com calma, achando o espaço para botar. 2. Vou pro próximo. 1, 2. É chato, mas vai ficar legal. Pode acreditar em mim. 1, 2. 1, 2. Vamos lá, circulando e eu volto com vocês para a próxima carreira. Então, turma, olha só. Finalizei a volta toda, tá vendo aqui? E aqui, ó, eu vou pegar o ponto, vou passar por aqui. Passei por dentro. E agora, repare que eu vou fazer uma corrente e eu vou circular agora com pontos baixos. Mas vejam que eu só pego a laçada de trás para fazer o ponto baixo, estão vendo? Ó. Eu só pego a laçada de trás. Eu nem arrematei, você pega o ponto, você pega o último ponto baixíssimo e passa por dentro dessa laçada, desse primeiro ponto baixíssimo que você começou. E aí, eu tô voltando no sentido contrário. Se eu vim andando pra cá, eu agora tô voltando, porque aí eu não preciso arrematar. Se você não quiser fazer assim, você arremata o fio e começa de novo lá no primeiro. A questão é que você precisa fazer o ponto baixo na laçada de trás do ponto. E se eu começasse aqui, eu não ia ter como pegar o ponto baixo aqui na laçada de trás. Então, você tem que ver a posição da sua peça aí para você poder trabalhar. E agora aqui, ó, é um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. E eu já vou arrematando todo o fio que eu puder, que tiver sobrando. Por exemplo, aqui eu tenho o fio, tá vendo? Já vou arrematar eles aqui. Assim que eu chegar aqui, ó, já começo a arrematar menos fio depois no final, para eu poder arrematar. Esse mesmo acabamento que a gente tá fazendo aqui, eu vou fazer na manga também. Para que a manga fique bem acabada, eu vou circular ela de ponto baixíssimo e depois de ponto baixo, para depois fazer esse ponto bloquinho que a gente tá fazendo na peça toda. Mas antes a gente vai fazer esse acabamento que eu fiz aqui. Vou circular com pontos baixos essa parte aqui da gola, pegando somente na laçada de trás, ó, do fio. Olha como o acabamento fica muito mais limpo. Quem já me segue, quem já fez alguma peça que eu propus aqui, já viu que esse acabamento eu sempre uso. Sempre uso. Sempre que tem troca de cor, eu faço assim, porque eu acho que fica melhor. A troca de cor fica mais bonita. Então, quem não conhece, está conhecendo agora e vai poder
aderir a essa forma de fazer também no seu crochê. Vou circular e volto com vocês. Finalizando aqui, ó, o último ponto baixo e fecho na cabeça do primeiro ponto baixo com um baixíssimo. 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar, pulo 1, 2, 3. No quarto, eu faço um ponto baixíssimo. 1 a 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar, pulo 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixíssimo. 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar, 1, 2, 3. No quarto, eu pulo eu fecho com baixíssimo. Se no seu ponto rir puxar demais, não pule 4, pule só 3. Pule só 2 e feche no terceiro. 1, 2, 3. No quarto, eu fecho com baixíssimo. 1, 2. 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. No quarto, um baixíssimo. 1, 2. 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixíssimo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixíssimo. Vamos circular toda a gola assim. Vamos lá? Acabei aqui a gola, corto e também vou arrematar com agulha de tapeceiro. O novelo, esse de amigurumi que eu usei, olha o tantinho que tem, só dá para começar o acabamento da manga. Então, eu vou ter que correr atrás agora de outro fio amigurumi natural para finalizar com vocês a minha peça. E aqui, ó, eu vou prender só por desencargo, com medo desse fio Elis ceder. Vou passar aqui por baixo de alguns e voltando. E agora vamos para as mangas. Já estamos quase acabando. Já vai cortando, já vai arrematando. Volto com vocês para a gente começar a manga. Então, turma, aqui, ó, reparem, eu já circulei a manga. Eu já circulei a manga como falei para vocês. Vocês vão fazer uma carreira de ponto baixíssimo da mesma forma. No pedaço que tem grupo de 3 pontos altos, vocês vão botar ponto sobre ponto. Na lateral da alça, vocês vão colocar 2 pontos baixíssimos para cada ponto alto. E aqui embaixo também, na lateral, você vai botar 2 pontos baixos para cada ponto alto. Faz a carreira de pontos baixos e agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer 2 correntes e vamos fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Pula 1, 2, 3. Pula 1, 2. No terceiro, 3 pontos altos no mesmo lugar. Pula 1, 2. No terceiro, 3 pontos altos no mesmo lugar.
A manga, a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, porque a gente não faz a manga embaixo do braço, aqui nessa lateral, para não ficar muito volumoso. 3 pontos altos. 1, 2 no terceiro, vamos assim até o final. 3 pontos altos no mesmo ponto da base, pula 1, 2 no terceiro, 3 pontos altos. 1, 2 no terceiro, 3 pontos altos. 1, 2, 3, 3 pontos altos. 1, 2 no terceiro, 3 pontos altos. Vou até o final e volto com vocês para a gente fazer a carreira de volta. E nessa carreira de volta, a gente vai fazer os aumentos. E você pode fazer quantos aumentos você quiser. Quanto mais aumentos você fizer, mais embabadada, mais cheia de babado vai ficar a sua manga. Então, vamos lá. Vamos fazer essa manga aqui e eu volto. Esse início de manga. Cheguei aqui no final, ó. Aqui já é a lateral. Então, tá vendo, ó? 1, 2, podemos até fazer um último grupinho aqui. E na outra manga, você tem que fazer a mesma quantidade de grupos, certo? Para poder ficar uma manga no mesmo padrão. Um ponto baixo, uma corrente, outra corrente para dar a altura do ponto alto. E vou voltar fazendo grupos de 3 pontos altos. E aqui nessa carreira, eu vou fazer aumentos. E quanto mais aumentos eu fizer, mais embabadada vai ser a minha manga. Então, vamos lá. O aumento é um leque de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Desculpa, vamos para o primeiro aumento. 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. E vou seguir fazendo. Então, já fiz um aumento. Agora, vou fazer outro. Eu não vou fazer com 3, não, porque esse fio ficou muito grosso para fazer com 3. Vou fazer com 2. Se você estiver trabalhando com fio fino, pode fazer com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer outro aumento. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Outro grupo de 3 pontos altos. E eu vou fazer outro aumento. Você, se quiser, para um pouquinho agora, vê como vai ficar a minha. E aí, você decide se você quer fazer mais aumentos ou menos aumentos. Então, eu fiz 1, 2, 3 grupos, um aumento, um grupo, um aumento, um grupo, um aumento, um grupo. E vou fazer um aumento. Um grupo. Outro grupo. Outro grupo.
um aumento, um grupo, um aumento, um grupo, um aumento, então, um ponto alto, 1, 2, 3 grupos, um aumento, um grupo, um aumento, um grupo, um aumento, um grupo, um aumento. 1, 2, 3 grupos, um aumento, um grupo, um aumento, um grupo, um aumento. Desse lado daqui eu fiz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vou fazer 4 também desse lado. O último aumento desse lado. E agora eu sigo com o grupo. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa. Fiz 8 aumentos nessa primeira carreira. E vou fazer mais aumentos na outra carreira. Depois a gente vai seguir por quantas carreiras você quiser que seja o comprimento da sua manga, sem aumento mais nenhum. E um ponto alto aqui na cabeça das primeiras 3 correntes. Agora, uma corrente, um ponto baixo, 2 correntes, e aqui a gente faz 3 pontos altos. E aqui, 3 pontos altos. E aqui, 3 pontos altos. E aqui, um aumento. Aumento. E um grupo. Um aumento. E um grupo. E agora eu vou até outro grupo. 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 Então, desse lado, eu fiz 3 grupos, 1 aumento, 2 aumentos. E vou seguir até a beirada lá do outro lado para fazer mais 2 aumentos. No meio dessa carreira, é só de grupos de 3 pontos altos. Não fiz aumentos. Se você quiser mais embabadar do que isso, você já sabe que você tem que fazer mais aumentos, né? Ó, aqui tá acabando o meu primeiro novelo do fio amigurumi. Eu achei outro que já tá usado, então vou tentar acabar a manga com o que tem.
Então, olha só. Aqui, ó, eu vou fazer grupo, 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 grupo. E aqui, eu vou fazer 1, 2, 3 grupos, um aumento aqui, um grupo, um aumento. Que é exatamente seguindo essa sequência que eu fiz aqui. 3 grupos, um aumento, um grupo, um aumento. Então, vamos seguir agora fazendo grupos até 1, 2, 3, até aqui. Aí, nesse a gente faz aumento, aumento, grupo, grupo e grupo. Vamos lá, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei no lugar do aumento. Aumento. Grupo. Aumento. E grupo. 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 E vamos para o outro novelo. E aqui, grupo. Agora é o seguinte, você vai fazer só grupos de 3 pontos altos. Se você quiser mais embabadada que isso, você faz mais aumentos. Dá para você ver como vai ficar? Se você não quiser muito embabadada, faz sem tantos aumentos. E você vai fazer o tanto de carreiras que você quiser, de acordo com o tamanho da manga. Eu vou fazer aqui mais algumas carreiras e vou fazer sem mais nenhum aumento. E volto só para dizer para vocês quantas carreiras eu escolhi fazer. Lembrando que isso é só uma sugestão, você pode fazer como você preferir, né? Eu não me canso de falar isso porque não quer dizer que eu sei mais do que ninguém e que isso é imutável. Cada um pode pegar o aprendizado dessa peça e adaptar da melhor forma, da forma que mais convém aí para a sua peça, para o seu fio, para o seu corpo, para a sua cliente. Então, vamos lá. Aqui, ó, da mesma forma como a gente fez na manga, na alça, desculpa, e na lateral, quando você tem uma carreira que começa com três pontos altos, a outra começa só com um ponto alto. A outra começa com 3 pontos altos, a de cima começa com um ponto alto. Você vai revezando isso até o final. A sequência é igual. Vou fazer essas carreiras todas agora sem nenhum aumento mais. Então, turma, a gente fez a carreira de ponto baixíssimo, a de ponto baixo, a primeira carreira só de grupinhos de pontos altos, de 3 pontos altos, a segunda com aumento, a terceira com aumento, depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras só de grupos de 3 pontos altos. E a minha manga ficou assim. Então, agora você pode finalizar. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas vale a pena assistir com calma. Tem muita dica bacana. Então, eu termino aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.